Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao versículo 12. É um texto muito conhecido, as bodas em Caná, o famoso milagre da transformação da água em vinho. Vamos ao texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, um texto muito conhecido e cheio de detalhes, de ensinamentos preciosos. Primeiro que o Evangelho de João, ele é um evangelho à parte, vamos dizer assim. Existem os evangelhos sinóticos. O sim vem de semelhança, óticos, de visão no grego. Então, evangelhos que têm a mesma visão. Tudo indica que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, através dos relatos de Pedro. E do Evangelho de Marcos nasce o Evangelho de Mateus e de Lucas. E nós temos o evangelista João, que traz muitas histórias que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não constam. E uma dessas histórias é esse episódio de Jesus nas bodas de Caná. O Evangelho de João foi escrito provavelmente entre o ano de 85 e 95 depois de Cristo, com o objetivo de revelar a divindade de Cristo e, sobretudo, fortalecer a fé dos cristãos. Esse episódio, ele ocorre em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma região agrícola, onde os casamentos eram eventos sociais de grande importância. Não é muito diferente de nós, né, meus irmãos? E na cultura judaica, a festa de casamento poderia durar até uma semana, para vocês terem ideia. E nós vemos um elemento muito importante na festa judaica e nos rituais judaicos, elemento esse que também estava presente na última ceia de Cristo, que é o vinho. E a falta de vinho em uma festa de casamento, em uma festa judaica, era um motivo de grande vergonha para os anfitriões, pois mostrava falta de planejamento, falta de hospitalidade, e isso poderia até gerar processos legais. Vocês acreditam? Agora imagina nós, né? A gente oferece uma festa e faltando alguns ali dos alimentos, da bebida, a gente ser até processado. Então, para você ver que essa festa, quando eles descobrem que está faltando vinho, eles estavam fadados à vergonha. O vinho também tinha um significado simbólico que representava alegria e bênção. Então veja
quantos sinais, quantos símbolos envoltos ao vinho. Jesus estava no início de seu ministério e este foi o seu primeiro milagre público, ali em Caná da Galileia, como diz o último versículo, versículo 11, que diz que esse foi o princípio dos sinais em Caná da Galileia. A presença de sua mãe Maria e o chamado para os discípulos indicam que era um momento de transição para eles, saindo da vida privada, porque Jesus já havia chamado ali os seus discípulos para uma vida messiânica. Ele deixa à vista de todos o seu ministério messiânico e inicia em uma festa, inicia em um casamento. Tem um detalhe importantíssimo, já no versículo 1 do capítulo 2, que o autor sagrado ele faz questão de enfatizar qual dia. Ele diz ao terceiro dia. E quando a gente diz ao terceiro dia, vem muito forte, quem já leu os evangelhos, o dado de que Jesus passou para os discípulos como seria a obra de redenção, na qual o Filho do Homem seria açoitado, seria crucificado, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Aliás, o judeu, ele trazia muito a questão dos números, e nós vamos ver que essa questão dos números aparece muito nessa passagem do milagre das bodas de Caná. E as bodas de Caná, por incrível que pareça, meus irmãos, talvez a olho nu, na primeira vez que nós lemos, nós não conseguimos enxergar, mas as bodas de Caná, ela narra a obra de salvação da humanidade. Eu vou mostrar para vocês, está aqui nesse texto. E aí, ao começar por este detalhe, ao terceiro dia, ora, se ele está dizendo ao terceiro dia, então com certeza teve o primeiro e teve o segundo dia. E esse primeiro dia, nós vemos que está ligado em João capítulo 1, no versículo 35, onde ele diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. Olha o versículo 36. E vendo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. O animal, o cordeiro, era utilizado no Antigo Testamento como animal de sacrifício. Então, quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus, aquele pelo qual haveria de morrer pelos nossos pecados. Por isso que João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis a vítima ao sacrifício, pelo qual o pecado de toda a humanidade ele irá carregar, aonde todo o pecado da humanidade há de ser perdoado, há de ser remido através dele, o Cordeiro imaculado, puro, sem mancha. Olha que coisa linda, nesse momento João olha para Jesus e reconhece ele, eis o Cordeiro de Deus. Esse é o primeiro dia. O segundo dia, versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e chamou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E ali nós vemos, versículo 44, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E ao terceiro dia acontece o quê? As bodas. Olha que coisa interessante. Não sei se os irmãos perceberam a dinâmica que o autor sagrado coloca. No primeiro dia eu reconheço quem é Cristo, o Cordeiro de Deus. No segundo dia eu sou chamado a ser discípulo, a seguir esse Deus. E no terceiro dia eu vejo seus milagres. É sutil a forma com que João vai construindo a imagem de Jesus. Primeiro eu reconheço, depois eu o sigo, porque se ele é mestre eu preciso segui-lo. E ao terceiro dia eu vejo a sua manifestação. Eu vejo quem ele é. O problema é que nós estamos invertendo a ordem. Primeiro ele precisa realizar um milagre, para que aí eu vou avaliar se ele é digno de eu segui-lo ou não. Mas veja como João vai
narrando a dinâmica da salvação através de Cristo. Eu primeiro reconheço, eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, eu sou chamado a segui-lo, ser discípulo dele, para no terceiro dia ver milagres, ressuscitar com ele. Quem está junto com Jesus? Está ali, em Caná da Galileia, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. A presença de Jesus em um casamento aqui enfatiza o valor da família e da celebração da vida cristã. Engana-se você, meus irmãos, que o fato de nós aceitarmos Jesus e seguirmos a este Deus, nós estamos privados de festejar com as nossas famílias. Não. Não. Veja, esse casamento, simbolicamente, ele aponta para a ressurreição e a nova aliança com Cristo. E quem faz parte dessa nova aliança com Cristo neste momento? Os nossos familiares. Então a necessidade de nós levarmos Jesus para os nossos. Olha o versículo 3. O versículo 3 apresenta um problema que, por conta do contexto social, histórico, cultural e até mesmo religioso, poderia levar aquele casal à vergonha. O versículo 3 diz: e, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Veja que quando Jesus vem para o casamento, quem veio com ele? Veio os discípulos, conforme o versículo 12. Então estavam ali os discípulos de Jesus, estava a mãe de Jesus e os convidados. Tinha muita gente. E por que Maria foi falar justamente com Jesus? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos falar para quem realmente vai poder resolver. Tem problemas na nossa vida que nós precisamos falar com quem tem resposta, com quem vai pegar o nosso problema, aquilo que pode nos causar vergonha, e vai assumir a responsabilidade. E não vai nos expor. Imagina se Maria tivesse chegado no meio da sala e gritado: olha, acabou o vinho. Tem algumas coisas, meus irmãos, que nós só vamos vencer na intimidade com Jesus. Tem alguns problemas que nós precisamos chamar Jesus na intimidade, de canto, assim como Maria fez. Assim como aquela mãe fez, que foi até o seu filho sabendo que ele poderia resolver fazer alguma coisa. E Maria ali naquele momento intercede, pede pelos noivos, demonstrando fé em quem? Nela mesma? Não, mas demonstrando fé em Cristo Jesus. O único que tem resposta para os nossos problemas, o único que pode resolver as circunstâncias da nossa vida. Então, primeira coisa que a gente aprende nessa palavra, uma das coisas, fale do seu problema para quem pode resolver. A falta de vinho aqui simbolizava a insuficiência, meu irmão, da antiga aliança em promover a verdadeira alegria e salvação. Era isso que a ausência desse vinho estava simbolizando, a insuficiência da antiga aliança. Talvez ainda não ficou claro para você, mas vai ficar claro. Versículo 4, respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja que Jesus aqui diz mulher. Em João capítulo 19, versículo 26, Jesus tem a mesma expressão para com a sua mãe. E é interessante que algumas pessoas dizem: nossa, mas por que Jesus não falou mãe? O autor sagrado diz que a mãe de Jesus estava, mas quando Jesus fala com sua mãe, ele não chama de mãe, ele chama de mulher. Em João capítulo 19, versículo 26, Jesus faz da mesma forma. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e isso é o escritor sagrado narrando o episódio, e que o discípulo a quem ele amava estava presente e disse à sua mãe. Aliás, um adendo aqui, o discípulo que ele amava era João. É óbvio, João se coloca aqui como discípulo amado. Interessante, ele falando isso dele mesmo. E olha, a mesma expressão que Jesus usa para com Maria: mulher, eis aí o teu filho. A mesma expressão que ele usou aqui nas bodas de Caná. Algumas pessoas fazem uma confusão tremenda e textual.
dizendo que quando Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, ele está se remetendo à mulher de Gênesis. Meus irmãos, vamos devagar. Eu sei que às vezes a gente ouve algumas coisas nas redes sociais e acha lindo ficar repetindo. Mas isso não faz muito sentido. Por quê? Primeiro, o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego há sim definição de pai, de mãe, de parentes. Os gregos, quando eles falavam mulher, era como se nós aqui estivéssemos falando senhora. Então, aqui de nenhuma maneira Jesus foi pejorativo, ou até mesmo foi deselegante, ou até ofensivo com Maria. Não. Pelo costume, a escrita ali de dizer mulher era como dizer senhora. Então ele estava respeitando. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então dizer que o que foi escrito em grego está se remetendo ao hebraico é forçar o texto. É trazer coisas no texto onde não tem. Jesus falou mulher de uma forma respeitosa. E o fato de ter chamado mulher não está querendo dizer que faltou com respeito. Mas ele diz, olha, não é chegada a minha hora. E o que é essa minha hora? Essa minha hora está se referindo justamente ao momento de sua glorificação na cruz. É isso, aonde o que Jesus iria fazer na cruz? Ele iria trazer a redenção. Então, nesse momento, Jesus está dizendo, olha, não é chegada a minha hora. Você parou para pensar que Jesus disse, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então, a agenda de Jesus, o cronograma de Jesus, as ações de Jesus não estavam subordinadas à vontade dele, mas sim à vontade do Pai. E nesse momento, Jesus está dizendo, olha, não é o momento. Não é o momento de eu me revelar. Não é o momento de, num casamento, eu me intrometer em algo aparentemente tão pequeno. Ainda não é o momento da minha revelação. E às vezes nós estamos correndo e esquecemos que Jesus obedeceu um tempo, obedeceu um propósito. E nessa parte aqui do versículo 4, ele diz, que tenho eu contigo? Em algumas traduções ele diz, o que temos a ver com esse assunto? Não é da minha responsabilidade, ainda não é chegada a minha hora. Mas interessante é o versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E aqui tem algo muito importante, porque Maria age com fé, sabendo que Jesus resolveria aquela situação. Lembra o que eu disse? Jesus é o único que tem resposta para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4, nos leva a essa questão da obediência a Deus, principalmente no Antigo Testamento. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. O verdadeiro discípulo obedece o Senhor. Maria é aquela que nesse momento diz, fazei tudo o que Ele vos disser. Não é sobre Maria, é sobre Cristo Jesus. Enquanto os nossos olhos estiverem voltados a Cristo Jesus, meus irmãos, nós vamos entender que Ele é caminho, que Ele é verdade e que Ele é vida. Fazei o que Ele vos disser. É interessante que a ordem é dada para os serventes. O versículo 6 traz uma informação muito interessante. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é a quantidade de litros que cabia em cada uma das talhas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E eles as encheram totalmente. O que eram essas talhas? A palavra da mulher pecadora, que ela entra e lava os pés de Jesus com lágrima, enxuga com cabelo, traz uma informação importante, porque era cultural, quando alguém chegasse na casa de um judeu, eles oferecessem uma bacia para lavar as mãos, o braço, o antebraço, os pés. Era uma forma de purificação.
O texto aqui fala de 6 talhas. O número 6 aqui está simbolizando incompletude. Lembra quantas vezes eu devo perdoar? Eu digo 70 vezes 7. O 7, biblicamente, ele significa plenitude. E aqui são 6 talhas. Então, algo incompleto, indicando que a insuficiência da lei mosaica. Por que lei mosaica? Moisés sobe no Sinai, Deus entrega o decálogo. É o único momento que você vai ver na Bíblia que a lei de Deus, que a palavra de Deus é cravada em uma pedra. Nós vemos em Abacuque o convite a escrever em tabuinhas. Mas veja que o decálogo, os 10 mandamentos, é justamente gravados na pedra para mostrar o quê? Que não havia flexibilidade. Se você errasse, escorregasse, caísse em um mandamento, isso lhe custaria a vida. Você era apedrejado em algumas situações. Ou seja, não tinha flexibilidade. Então o fato das 6 talhas ali estava mostrando a ineficiência daquela lei mosaica. Que agora, Cristo, com a nova lei, simbolizada pelo vinho da última ceia, o sangue de Cristo trazia agora plenitude. A transformação da água sugere a substituição da velha aliança pela nova aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Aleluia! Agora, meus irmãos, imagina a cena. Provavelmente Maria era próxima da família, porque como que ela tinha o dado de que estava faltando vinho na família? Se nós oferecemos uma festa, as pessoas têm um limite, às vezes elas ficam na sala, mas chegar na cozinha é algo muito íntimo. Até na Idade Média, eles acreditavam que a saúde do castelo estava na cozinha, pois lá iria se preparar os alimentos que as pessoas iriam ingerir. Então alguém poderia envenenar. Então a saúde de um castelo era constituída na cozinha. E da mesma forma os nossos lares. Não é qualquer pessoa que tem acesso aos nossos alimentos, à preparação dele, porque é íntimo. Então o que mostra que Maria era íntima, que percebeu algum problema ali no meio do casamento, por isso ela recorre a Jesus, a quem pode resolver o problema. Mas a ordem é dada para os serventes. Os serventes enchem aquelas talhas. Meu Deus, talhas de pedra, 6 talhas. Eles estão vendo a água, eles enchem de água. E aí o convite é, disse Jesus, enchei-as de água essas talhas, encheram-nas até em cima. Olha o versículo 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o que os serventes fizeram? Levaram. E aqui tem algo muito importante. Só ver milagre, meu irmão, quem obedece mesmo sem entender. Tem muito crente querendo entender a ordem das coisas. E é interessante porque está faltando vinho, mas Jesus está falando para encher as talhas de água. Mas se não enche a talha de água, não tem milagre. Então muitas vezes, meus irmãos, a forma de Deus operar na nossa vida, a forma de Deus cumprir o seu propósito na nossa vida não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente pede vinho e Deus vai pedir para você encher as suas talhas de água. E qual a nossa obrigação? Obedecer. Disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água que agora, como diz o versículo 9, feita vinho, ele não sabia de onde viera. Agora quem sabia? Os serventes. Que coisa interessante, meus irmãos. Que coisa interessante. Veja que essa manifestação do milagre não aconteceu para os noivos, não aconteceu para o mestre-sala, mas os serventes sabiam o que aconteceu. O servente sabe. Eu fico imaginando o servente falando, meu Deus, quem é esse homem que chegou agora aqui e está me dando ordem? Aí eu vou lá, encho as talhas, e ele fala para eu pegar essas talhas, sim, essas talhas que o povo lava as mãos, lava os pés, e tá falando para me levar para o mestre-sala. Meu Deus do céu, o que está acontecendo é falta de vinho, e ele tá falando para me... E quando chega lá, meu irmão, no andar, no processo de ir buscar água até o mestre, o que acontece?
é transformada a água em vinho. E aqui eu lembro de Nicodemos. Nicodemos era um mestre, mas que não entendeu a transformação. Transformação essa que só era possível para aquele que nasce da água e do Espírito. E logo o mestre Sala prova a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo, chama o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o vinho bom. O vinho de Jesus é superior ao primeiro apontado para a excelência da nova aliança. Ou seja, a nova aliança, o novo pacto, o novo acerto é superior à antiga lei, a lei mosaica. Meus irmãos, nós estamos debaixo da nova lei, da graça de Cristo. Aleluia! O mestre Sala aqui representa aqueles que ainda não conheceram a origem da verdadeira alegria. Ou seja, esses novos que ainda não entenderam de onde vem o vinho novo. E aqui é uma prova, meu irmão, que o vinho, diferente do que muitas pessoas dizem, não, mas no tempo de Jesus o vinho não tinha álcool. Como que não tinha álcool? Se é que ele está deixando claro que depois as pessoas terem bebido, eles servem o vinho inferior, uma vez que eles já estão embriagados, não estão percebendo. A Bíblia não é contra ingerir bebida alcoólica. A Bíblia é contra se embebedar. Como a Bíblia não é contra você se alimentar, mas a Bíblia é contra a glutonaria. A Bíblia é contra você se deixar dominar. É claro que aqui no Brasil, a relação que os brasileiros têm com o álcool é muito diferente de outros países. Então, por isso, e eu creio sabiamente, muitas denominações pregam a lei seca, porque muitas pessoas não conseguem ter moderação. Mas dizer que é um pecado a ingestão de bebida alcoólica é uma mentira. É colocar no texto bíblico o que não tem. Tudo isso acontece para quê? Com um propósito. Veja que capítulo 4, diante de Satanás, não há transformação de pedras em pães. Mas aqui no capítulo 2 de João há transformação de água em vinho. Por quê? Porque aqui existe um propósito. As coisas de Deus não foram feitas para serem um exibicionismo, mas as coisas foram feitas para cumprir um propósito. Olha o propósito, está evidenciado no versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Olha que coisa interessante. O milagre da transformação da água e do vinho não foi apenas para salvar aquele povo, aquele casal da vergonha. Nem para que o mestre Sala olhasse para Jesus e dissesse: nossa, você é expert em fazer vinhos, que vinho gostoso. Não, não. Mas isso foi para manifestar a glória de Deus e para os seus discípulos. Sim, os seus discípulos que acompanharam Jesus, como diz o versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Foi para esses discípulos, para que eles viessem crer em Jesus. Então, meu irmão, calma. Nesse nosso caminho de ser discípulo de Jesus, muitas coisas nós vamos presenciar e muitas coisas nós não vamos crer. Calma, meu irmão. Porque às vezes nós pedimos para Deus: Deus, me dê uma fé para que eu creia. Ah, Senhor, minha fé é tão pequena. Mas neste momento o milagre foi o quê? Para que os discípulos crescem, para que os discípulos acreditassem. Versículo 12, depois disso, desceu a Cafarnaum. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um dado muito importante. Cafarnaum agora se tornaria o centro do ministério de Jesus. Jesus sai da Galileia, onde ele inicia os sinais, e vai para Cafarnaum, porque agora Cafarnaum será o centro do seu ministério. É lá em Cafarnaum que Jesus cura o homem da mão mirrada. É lá em Cafarnaum que tem um poço alfandegário onde ele chama Mateus. É lá em Cafarnaum. Ele sai de um lugar pequeno, onde ele inicia os sinais, e vai para um lugar onde agora seria o centro do ministério dele. E a menção aqui de irmãos reforça que a sua família estava presente e acompanhava o seu ministério. Porque não dá, meus irmãos, para nós servirmos a Deus,
separados da nossa família, por mais difícil que seja. Essa palavra aqui é profunda, meus irmãos, é cheia de significados. Este vinho novo é o vinho da nova e eterna aliança. Hoje nós não precisamos mais imolar novilhos, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Cristo é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente para as nossas vidas. E que o Senhor não deixe faltar sobre os nossos lares este vinho, esse vinho da alegria, que só Ele pode nos dar. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por esta palavra e agradecemos, Senhor, pela cruz do Calvário. A cruz, ó Pai, que foi a maior prova de amor. Nenhuma religião, ó Deus, nós vamos encontrar o dado de um Deus que se despiu de sua glória, que se faz homem, carrega os nossos pecados, mas que ressuscitou e viva está no meio de nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou a dívida, o preço, a culpa que ninguém poderia carregar e pagar. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.